Dos Miami Heat Portugal Fans. Eu sou o Alexandre, que costumo utilizar a hashtag AFP. Também está connosco o António. Boas, pessoal. O Fábio. Pessoal. E o Luís. Olá, pessoal. Para hoje, os temas que vamos propor são um pouco fazer a contextualização do que tem sido a nossa época, se calhar dar um pouco mais de ênfase ao passado mais recente, esta semana, e depois falar um pouco do que é que vão ser as duas próximas semanas. Próximos jogos, não só para nós, mas como para os nossos adversários diretos, desde os Bucks até os Hornets. Portanto, falando do passado, vamos começar se calhar pelo António, que é quem tem feito os acompanhamentos dos jogos, pelo menos posto aos resumos. O que é que eu acho que nós temos feito? Esta semana não foi propriamente grande coisa, não é? Tivemos jogos mais difíceis. Jogámos bem em Boston, mas o resto também não foi grande coisa. Mas eu acho que tirando aquela semana anterior, podíamos ter feito mais do que fizemos. Podem continuar vocês. Foi um mês bastante positivo em relação ao de fevereiro. Conseguimos 8 vitórias para já, 6 derrotas. O de fevereiro tinha sido 7 derrotas. Acho que apenas a derrota do OKC foi aquela que mais esteve longe, e a de ontem contra os Hawks. E o jogo dos Bucks, não vale a pena falar agora, não é? O jogo dos Bucks é qualquer coisa. O gajo fica aqui só a olhar. A reação foi mesmo olhar para o computador e ficar lá. Aquilo é. Tem palavras. O jogo dos Bucks é algo que se calhar nós ainda não tínhamos tido esta época. Mesmo aqueles jogos em que nós perdíamos aquela altura em que perdíamos sempre os jogos no terceiro período, mesmo com Filadélfia, o jogo dos Bucks é completamente diferente. Nós tivemos o jogo equilibrado, de repente saltamos para a frente e de repente também parámos de marcar, eles começaram a marcar, dispararam e só pararam mesmo no último triplo. Deve ter sido a mesma sensação que os gajos de San António sentiram há 3 anos atrás. Aquilo não é fácil. Mas isso foi numa final, nós foi apenas um jogo da fase regular. Sim, custa na mesma, não é numa final, mas custa na mesma. Luís, tinhas dito que neste mês de março tínhamos 6 derrotas. Temos 7. Com a de ontem são 7. Então vais editar esta parte. Ou seja, é assim, temos, agora dando a minha opinião, nós temos acima de 50% de vitórias. O mês de março não foi assim tão mau. Porque tendo em conta o nosso recorde que é abaixo dos 50%, nós estamos a fazer mais do que aquilo que temos feito durante o resto da época. Em 15 jogos temos 8 vitórias. Se calhar foi o nosso melhor mês este. Este deve ter sido o nosso melhor mês. Provavelmente foi este, não? Sim, provavelmente foi. Depois também se mete aquela questão que eu já tinha falado convosco noutras situações, que era antes, no início da nossa época, falávamos muito dos terceiros períodos, que íamos sempre abaixo, primeiro e segundo, pronto, num nível até aceitável. Depois chegávamos ali ao terceiro período, deixávamos de jogar basquete,
completamente. Depois no quarto período andávamos ali um bocado às aranhas a tentar recuperar o que já era impossível quase. Nós nesta semana pelo menos aquilo tem sido, tirando o jogo contra os Hawks, pronto, mais o dos Bucks e o dos Celtics, foi, ok, 3 períodos, os 3 primeiros aceitáveis e sempre na frente, até conseguirmos grandes vantagens contra os Bucks por 16 e contra os Celtics por 21, 22, não sei, não sei bem. E depois vamos ver o quarto período, contra os Bucks temos apenas 9 pontos, contra os Celtics temos apenas 11, e contra os Bucks perdemos, e contra os Celtics não perdemos porque não houve a sorte do outro lado para que isso acontecesse. Exato. Fábio, queres acrescentar alguma coisa? Depois do que vocês disseram, um pouco há para dizer. Não, mas acho que esta semana podíamos ter aproveitado um bocadinho melhor. O jogo de ontem é um jogo que não era para ganhar, entre aspas. São todos, mas não era um jogo que tivesse nos planos. Mas o jogo de Bucks claramente fica marcado pela... Eu não digo falta de sorte, porque já tivemos situações em que ganhámos também nos últimos momentos do jogo, mas um momento de desconcentração que não pode existir neste nível de competição. Quando fazes um lançamento ao ar com o Beasley, salta com o Bales, que é provavelmente o jogador mais baixo dos Bucks, e o Bales ganha a bola, e depois não tens a capacidade de ganhar o ressalto, explica muita coisa. Se bem que o Whiteside nesse jogo jogava o primeiro período, mas não explica tudo. Um jogo que tens o jogo ganho, tens o jogo na mão, tens o jogo controlado, em que podes fazer mil e uma situações para não deixar de fugir da vitória, porque aproximavas do sexto lugar. Depois é aquela velha questão de que se o sexto lugar é melhor que o sétimo, isso depois logo se vê. Mas que se ganhasses aos Bucks, não é? Porque era um jogo para ganhar, a tua situação hoje em dia não estava tão perpendicular, tão tremida. Porque ontem não estava, mas com os jogos de ontem, com a vitória de Brooklyn sobre Cleveland e de Boston sobre New York, as coisas ficam ficam eles um bocado mais próximos de nós, que não estavam nos planos, pelo menos na minha opinião. Sim, nós em relação a eles, por acaso, em relação a Brooklyn e aos Celtics, foram só aproximaram e ficaram um jogo também. Por acaso, sobre esses temos a vantagem de confronto direto. Sobre os outros, sobre os Indiana e os Charlotte, ainda não. Agora sobre Brooklyn e Celtics, portanto temos um jogo de vantagem, se ficarmos empatados são 2. Com o jogo em Milwaukee, tínhamos ficado com 2 e neste momento eram, em caso de empate, ficávamos com 3, a diferença deles. Mas dava jeito de ter ganho em Milwaukee, que era uma almofada enorme, e estávamos agora não empatados com Milwaukee, porque depois ganharam na Indiana, mas estávamos em cima dele. E se calhar vai ser depois nos playoffs, e é mais fácil apanhar um Toronto do que um Chicago mesmo do que os Cleveland. Eu acho que também temos que falar um pouco nisso, que é não a falta de sorte nos jogos, que às vezes há, mas também temos a nossa cota parte a nosso favor. É o facto das lesões. Muito se tem falado, por exemplo, de ok, agora temos inicialmente foi o McRobert, a época toda fomos obrigados basicamente a ir buscar o Whiteside. Ou seja, por um lado foi bom a lesão, apesar de não ser sempre má. E agora com o Bosch a estar lesionado, e como já foi referido na página, tanto por nós como por quem nos segue, com o Bosch teríamos um ciclo inicial para lutar até mesmo pelo título. O banco, pronto, era uma questão de se calhar não tínhamos o Area Walker e o Beasley, ou se calhar só tínhamos um deles. Mas eu acho que é importante também não só focar nessas duas lesões, pronto, são as lesões mais evidentes, mas também naqueles momentos em que chegámos a não ter nem Deng, nem Bosch, nem o Wade no mesmo jogo. Chegámos a jogar só com um desses 3. Parece que não são as nossas 3 peças-chave. Pelo menos nesse período, agora com o Dragic é um pouco diferente.
e acho que o nosso início de época mais ou menos tremido tem a ver principalmente com isso, com os problemas dos joelhos do Wade, com o Deng a estar ou constipado ou com fadiga, pronto, aquelas lesões só de um jogo, e depois o Bosch teve algumas lesões e a última, que é a mais grave. Eu acho que isso afeta um pouco, não explica tudo, mas acho que afeta o nosso início mau, e daí estarmos agora no mês de março a ter o nosso melhor mês. Sim, eu concordo com o Alexandre. Nós, no momento em que conseguimos adquirir o Dragic, na manhã seguinte recebemos as notícias que o Bosch ia estar de fora para o resto da temporada. Acho que só com essa notícia mostra o quanto louco está a ser esta nossa época. Mas há alguma coisa a adicionar? Há uma coisa que se calhar escapou a muita gente. Nós em Milwaukee não ficámos só sem o Whiteside. Vocês reparem, nós acabámos o jogo sem o Chris Anderson também. Sim. E os Bucks são uma equipa alta. Temos aquela situação da bola ao ar do Beasley, que é o gajo mais baixo, o Bayless. Mas eles são uma equipa alta. O Michael Carter Williams ao base deles e tem 1,90 m, qualquer coisa assim, 1,90 m e tal. Afeta. Nós depois, no dia a seguir, fomos a Boston, fomos uma equipa pequena, mas estávamos preparados para isso. Se calhar em Milwaukee não estávamos. Há coisas que não explicam a derrota. Não podíamos perder aquele jogo agora. Estamos a focarmos mais aí. E mesmo com as lesões. O Chris Anderson lesionou-se nesse jogo também. E a equipa foi abaixo. Foi abaixo no ataque, parámos de atacar. Não foi por falta deste ou daquele, mas na defesa notou-se um pouco a diferença. E tendo uma equipa alta, eles ganharam muitos ressaltos e foi também por aí que eles foram buscar o jogo. Sim, e o próprio Carter Williams, deixa-me só adicionar, que falaste nele, não estava a fazer um jogo espetacular. Era ele que estava a ser o base da equipa e ele foi expulso pelas 6 faltas. E foi aí que entra o Bayless e basicamente é desde esse momento é que os Bucks conseguem inverter. Coincidência ou não, mas foi aquilo que aconteceu. Sim, verdade. Alguém tem mais alguma coisa a adicionar? Se não, passamos ao próximo tema. Força. Não, certo. Pronto, então, agora lançando o próximo tema, que são a previsão do nosso futuro próximo, nos próximos 15 dias. Os Miami têm que defender o 7º lugar. Relembro que os Bucks, os Celtics e os Pacers têm exatamente o mesmo número de jogos que nós. E os Nets e os Hornets têm ainda mais um jogo para disputar em relação aos primeiros que eu disse. Os Miami têm 33 vitórias, os Bucks têm 36, estão no 6º lugar, os Celtics 32, os Nets e os Pacers com 31 vitórias e os Hornets com 30. Como já disseram, os Nets, que são a primeira equipa a estar no lugar fora dos playoffs, têm menos 2 vitórias que nós. Ou seja, ainda temos alguma vantagem, se bem que o jogo que eles têm em falta é contra os Lakers. Não querendo desprezar a equipa dos Lakers, mas deve ser um jogo fácil de ganhar, tendo em conta que até é em casa. Ou seja, ficamos com um jogo a menos, que nos pode custar caro, lá está. Porque todos agora querem ganhar os jogos. Luís, queres começar tu a fazer a análise? Sim, pode ser. Podemos começar até pelos Pacers, que para mim têm o calendário mais difícil até ao final da época. Eles vão ter confrontos diretos entre os Celtics, Hornets e os Heat. E acho que depois dos Pacers, os Nets também não têm vida fácil. Acho que só conseguem ganhar 5 jogos
dos 11, 12 que vão ter ainda. Acho que depois os IT têm um calendário bastante razoável. Vamos jogar contra Indiana e Hornets, adversários diretos. Depois temos uns jogos mais complicados com os Spurs e com os Cavs, mas depois Bulls, Toronto, são jogos que podemos ganhar. E para acabar Orlando e Sixers, que são jogos que temos que ter a vitória assegurada. Eu acho mesmo que os Heat, tirando esta semana que passou, foi um jogo, tivemos aqueles 2 jogos complicados em Oklahoma e em Atlanta que não somos favoritos. Depois tivemos estes 2 jogos com adversários diretos que podíamos ter ganho e ganhamos um, perdemos outro e podíamos ter ganho os 2. Não é por aí. E esta semana que ainda temos agora, tirando este jogo de Detroit em casa, que é obrigatório ganhar, temos de buscar este jogo de certeza. Depois, San Antonio, Cleveland, não é obrigatório ganhar e apanhamos San Antonio, se calhar, na melhor altura da época deles, e apanhamos uns Cleveland, que se calhar vai nos apanhar da mesma maneira que quando fomos lá. Ganhámos aos gajos no Natal, eles depois em casa rebentaram connosco e nós fomos lá sem Bosch e Wade, acho eu, uma coisa assim parecida. E agora ganhamos em casa também foi uma boa margem. Acho que os gajos vão estar outra vez com uma vontade enorme e vai ser muito difícil buscar o jogo a Cleveland. Depois a partir daí são jogos com adversários diretos e mesmo os jogos contra Chicago e Toronto são em casa, não são papões nenhum e temos equipa suficiente para ganhar e depois finalizar contra Orlando e Filadélfia. Portanto, nós não temos um calendário complicado. Por exemplo, olho para o dos Bucks e a próxima semana deles é apanhar Golden State, Atlanta, Chicago e depois têm de ir a Boston, também não é fácil. E mesmo as equipas que estão atrás de nós, por exemplo, para a semana temos jogos entre os Celtics, o Charlotte e os Indiana. Nós não temos um calendário difícil, mas nós também já provamos que tanto conseguimos ir buscar um jogo, conseguimos ir buscar jogos a Boston, conseguimos ganhar jogos a casa dos Clippers, depois conseguimos perder jogos em casa contra as equipas mais fraquinhas da liga. Isto depende muito das lesões que tivermos, depende muito também se as outras equipas, imaginem-se quando vierem Chicago e Toronto à nossa casa. Depende, se os gajos quiserem descansar. Se eles quiserem descansar será muito mais fácil para nós. Se tiverem gente de fora. Depende de muita coisa, mas os Heat, se calhar são a equipa mais dificilmente conseguimos fazer uma previsão do que vão fazer. Eu já vi os Heat fazerem grandes jogos e no dia a seguir fazem um jogo terrível. Portanto, é um bocado difícil de dizer, mas tendo em conta o calendário e fazendo um bocado de futurologia, nós dependemos de nós e se ganharmos dos jogos em que somos os favoritos ou em que temos a possibilidade de ganhar, o playoff é nosso e se calhar até ao 6º lugar. Mas isso dependerá sempre mais de nós do que propriamente das outras equipas. Fábio. Eu concordo um bocadinho com aquilo que diz o António. Eu acho que depende sempre mais de nós do que propriamente dos outros. Tirando Santo António e Cleveland, Toronto já está a jogar sem o Lowry. Ele está com dores nas costas, portanto dificilmente vai jogar mais até ao final da época regular. Eles andam a rodar nos últimos jogos, andam a dar mais minutos aos jogadores que têm no banco. Chicago, Rose já não joga mais até ao final da fase regular, estão a tentar preparar para os playoffs. Butler veio agora de lesão, ainda não está naquele pico de forma. Portanto, acho que Chicago e Toronto, jogar em casa temos todas as condições para ganhar. Vindo do Whiteside de lesão, que é importante. Sem o Whiteside, as coisas, na minha opinião, complica-se. Como também disse o António bem, sem Birdman também não temos de quão grave é a sua lesão. Mas, por exemplo, sabemos que ontem nem cogitações para o jogo teve, enquanto o Whiteside havia a possibilidade de jogar. Depois o resto dos jogos, não vejo grande dificuldade, a não ser nós próprios, porque se estivermos a jogar aquilo que temos capacidade para fazer e que sabemos fazer, com a maior dificuldade acabamos por ganhar os jogos, desde que mantenhamos o ritmo competitivo que temos nos primeiros 3 períodos.
porque se jogarmos como jogámos com os Bucks, ou contra os Celtics, ou contra a Philadelphia, mais no princípio da época, em que desligamos o interruptor, sabem muito bem porquê, as coisas vão se complicar. E temos jogos que se podem complicar porque tivemos com jogos com adversários diretos que eles vão querer ganhar. E como disse o Luís muito bem também, quanto mais o calendário aperta, mais jogos vão ser difíceis, mais as equipas querem garantir. O exemplo disso mesmo é a vitória de Brooklyn contra Cleveland, que assistimos ontem. Epá, e se mesmo os que estão, entre aspas, lá em cima, se connosco poderão também descansar jogadores, não nos podemos esquecer que também vão descansar contra os outros. Portanto, jogos que tendencialmente podem ser difíceis para os outros, poderão ser mais acessíveis para os próprios, se essas mesmas equipas descansarem. Eu não acredito que Golden State, por exemplo, para a semana com Bucks, que faça jogar todos, não é? Porque o primeiro lugar deles, pelas minhas contas, está garantido. A Conferência Oeste é mais difícil que a nossa, não é? Na minha opinião. Portanto, eu acho que eles vão começar a descansar. Ao contrário de Santo António, que na minha opinião não vai descansar ninguém, porque o Popovich tem um sistema de planeamento de época diferente dos outros treinadores norte-americanos. Não sei se melhor ou se pior, é o sistema dele. E que contra nós, entre aspas, vai jogar com a cara toda no assador. Porque eles, a partir de agora, a questão, entre aspas, em pré-época. Portanto, eles conseguem, à maneira deles, garantir o lugar nos playoffs. E depois, a partir dali, para eles é indiferente se ficarem em primeiro, segundo ou terceiro. Quem vier é para ganhar. Portanto, eles estão no pico de forma máxima. Cleveland, também pegando naquilo que disse o António, ao contrário do que as outras pessoas pensam, eu acho que estão a entrar na fase descendente de época regular. Não só no jogo de ontem, mas no último jogo que fizeram, que não me recordo, mas que vi também um bocado do jogo e que não me pareceu que tivessem na moto de cima, apesar de terem ganho o jogo. Eu acho que eles já estão a entrar em descanso para os playoffs, e acho que contra Cleveland vamos ganhar o jogo. Santo António tem as minhas dúvidas, de resto olho para o calendário e prevejo muitas vitórias desde que nós queremos, claro. Eu gostava de só chamar a atenção para um ponto. Pronto, como vocês já disseram, pronto, há aqueles supostos 4 jogos teoricamente mais difíceis, que é contra os Spurs, Cavs, Bulls e Raptors. Isto por estarem acima de nós, numa classificação mais favorável, apesar do Spurs serem da conferência oposta. Mas também quero dizer que destes 4, teoricamente mais difíceis, que poderá haver rotação, 3 deles são em nossa casa. Parecendo que não, é um fator de motivação talvez para a nossa equipa para ganhá-los. Depois, ainda poderemos vir a ter um problemazinho, que também depende de lesões, que é, nós vamos jogar contra os Pistons, é o nosso 4º jogo fora. 4º jogo fora não, é o 4º jogo desta série de 10 jogos que vamos ter. Vai ser fora. Estamos numa série de jogos fora, começamos com os Cavs, depois temos um dia de descanso e vamos jogar contra os Pistons. E no dia imediatamente a seguir vamos jogar contra os Pacers. Este jogo contra os Pacers é um jogo que acaba por ser difícil, porque vai ser contra um adversário direto à partida, nesta altura. É em casa deles e é o segundo jogo em 2 dias. Não sei como é que vai ser a condição física dos nossos jogadores. Não sei até que ponto é que, mesmo por exemplo, o Wade, ontem, ele não estava a 100% e isso viu-se que o nosso treinador, o Spoelstra, deixou o Wade depois no banco, a partir do segundo período, ou do terceiro, início do terceiro, em que basicamente é, ok, nós não ganhamos este jogo, escuso de estar a cansar o Wade. O Wade também não está bem. O Whiteside teve aquela lesão, não deve ser muito grave, mas poderá se calhar falhar mais 1 ou 2 jogos. E o Anderson também se calhar mais 1 ou 2 jogos, mas nunca sabemos se mais algum jogador vai ter alguma lesão, por exemplo, uma do Whiteside, que é um lance que acaba por se lesionar sem gravidade, mas afeta
por algum período, apesar de ser pequeno. Só que este período pequeno acaba por ser grande, tendo em conta que já só temos 10 jogos pela frente. Depois, também queria alertar é que os Celtics estão em oitavo. E para mim é quem tem o pior calendário. Isto porquê? Porque vão ter que jogar em casa contra os Clippers. Apesar dos Clippers poderem arredar um pouco a equipa, porque bem é este, não acredito que abdiquem da vitória. Depois vão jogar fora contra os Hornets, que é adversário direto. Jogam imediatamente a seguir contra os Pacers, outro adversário direto. Jogam depois contra os Bucks, que não querem perder a vantagem que têm em relação aos Heat, porque se a perderem também entram nas contas para sair dos playoffs. Depois vão à casa dos Raptors, que, como o Fábio disse, andam a rodar muito a equipa, mas lá está, acho que toda a gente vai jogar contra os Raptors, tirando os Bucks e os Pacers. Ou seja, aquilo que pode ser fácil para nós, também pode ser fácil para os Celtics. Mas depois tem um jogo que é contra os Pistons, pode não ser assim tão difícil, porque os Pistons devem fazer um mini tank, vamos assim dizer, não fazer full tank para o draft, mas andam quase. E depois tem 2 jogos seguidos contra os Cavs, que para mim, se os Cavs não começarem a pegar nos jogos como deve ser, com alguma intensidade, arriscam-se nos playoffs a entrar um pouco mal. Depois jogam novamente em casa contra os Raptors. E o último jogo é contra os Bucks. O último jogo contra os Bucks deles poderá ser aquilo que os lança para fora dos playoffs, ou então aquilo que nos pode ajudar a conquistar o 6º lugar. Porquê? Porque se os Heat tiveram ao nível como tiveram contra os Cavs, contra os Denver naquela semana, e contra os Portland naquela semana em que tivemos a jogar bem, não há quase nada a apontar à equipa. Nós vamos estar a lutar já pelo 6º lugar, porque os Bucks entretanto têm que perder alguns jogos. Nós vamos ganhar essa diferença e vamos não digo que já estejamos em 6º, mas se calhar estamos só com um jogo. E esse jogo poderá ser o dos contra os Celtics, que é o último jogo dos Bucks, e dar a volta e, quem sabe, garantir o 6º lugar, que pode ser bom ou mau, como vocês já disseram, que com os Raptors ou com os Bulls poderá ser pior até do que os Cavs. Basta ver os jogos que nós temos feito. Em casa temos ganho aos Cavs, fora não ganhamos, mas não considero que isso seja um problema, tendo em conta que a equipa dos Cavs foi, apesar de ser o primeiro ano como equipa e com um treinador novo, tem jogadores que individualmente podem fazer a diferença. O Kyrie Irving e mesmo o Kevin Love, apesar de não estar com aqueles números de Minnesota, também não é difícil numa equipa em que há um Big Three com aquele formato ofensivo. É muito difícil, mas acho que é mais difícil se nós calharmos nos playoffs contra Cleveland do que, por exemplo, contra os Raptors ou contra os Bulls. Sim, eu gostava só de pôr um pequeno parênteses no futuro mais próximo. Nós temos estes jogos com Detroit. Contra San Antonio, se calhar, isto não se vai notar muito. Agora, contra Detroit, nós se calhar vamos apanhar a melhor dupla de postos da NBA. Se calhar, ou então, se calhar não a melhor, mas a mais forte no garrafão. E nós, se calhar, não temos Whiteside e Chris Anderson. Isso pode complicar-nos um bocado a vida. Se nós não tivermos pelo menos um deles, e mesmo se tivermos um deles, é preferível ter, claro, o Whiteside, que é mais forte defensivamente e é mais poderoso fisicamente. Mas se nós não tivermos nenhum dos dois, se calhar este jogo contra Detroit, que era a partida uma vitória certa, pode-se complicar. E se começarmos a complicar jogos em que a partida são vitórias certas, o futuro mesmo, os playoffs podem se complicar. Sim, isso é verdade. É verdade, mas também temos, por exemplo, o Weasley, que é aquele jogador que não é fantástico a defender, como
como já calhou em conversas nossas e mesmo lá na página, o Billy a defender o de Marcus Cousins, dos Kings. Supostamente também não tinha hipótese nenhuma e talvez tenha sido o melhor jogo dele da época a defender. Contra os Pistons, eu acho que a nossa possível vantagem vai ser arrancar faltas através do Dragic e do Wade a entrar para o sexto e depois lançar claramente 3 pontos. Agora é claro, se tiveres num dia não a lançar 3 pontos, como foi ontem o caso do Walker, que lançou acho eu 8 triplos e acho que meteu só 2. Basicamente é dizer, ok, nós podemos jogar no nosso melhor basquetebol. Se a bola não entra, falha o principal, não vamos conseguir marcar pontos. E então aí sim, concordo contigo de lá se vai o jogo fácil ou mais fácil contra os Pistons. Eu acho que esta semana que vem, se calhar para também começarmos a fechar isto, esta semana que vem talvez, não para nós, até pelos jogos que temos que são a semana mais complicada que vamos ter, se calhar até ao fim da época, mas não para nós, mas para as outras equipas, se calhar onde vamos começar a ver quais as equipas que vão estar a lutar contra nós. Se calhar vai ser um grupo aqui de 2, 3 que vão começar a lutar e outros vão começar a cair. Nós para a semana temos jogos entre Boston, Indiana, Charlotte, Brooklyn, estão todas a jogar umas contra as outras para a semana. Algumas, se for para apostar, isto é fazendo para uma previsão e não sei, até porque ontem os Brooklyn foram buscar um jogo que eu não adivinharia que eles iam buscar, o Charlotte quase iam buscar o jogo a Washington, isto nunca se sabe e cada um vai estar em modo de emergência. Mas os nossos adversários diretos para a semana têm todos jogos uns contra os outros. Os adversários diretos que estão atrás de nós têm todos jogos uns contra os outros. Isso pode vai beneficiar de uma maneira que é, alguns vão perder. Portanto, e vamos começar a perceber quem é que vai estar mais perto de nós, quem é que vai estar mais longe. Agora, o problema é quando jogam 2 adversários diretos é que um perde e o outro ganha. Portanto, as equipas vão começar, se calhar, a colecionar vitórias para a semana. Se calhar até vamos sair esta semana vamos sair da zona de playoff. E não vai haver problema se sairmos, porque vamos apanhar San Antonio e Cleveland, vai ser complicado. Se calhar até saímos dali, estamos com um jogo de vantagem sobre os Celtics e sobre os Nets, ou jogo de vantagem, uma coisa assim. Se calhar vamos sair esta semana da zona de playoff. Não há de ser nada de espetacular, porque nós depois vamos apanhar, ainda vamos a Indiana, vamos apanhar Charlotte esta semana, vai ser se calhar vamos ter 2 jogos contra os adversários diretos e vamos ter de ganhar. Mas esta semana com os adversários diretos vamos perceber quem é que está mais perto de nós e vamos essencialmente perceber quem é que vai ficar já eliminado. Vamos ficar a perceber se nós saímos da zona de playoff. Ou se até ganhamos, podemos ganhar a San Antonio, podemos ganhar a Cleveland, podemos ganhar os Detroit, podemos ganhar os 3 jogos e ficar muito melhor do que estamos, ou podemos perder até aos 3 e começarmos a ficar um bocado tremidos. Sim, eu isso concordo contigo. Vai ser... É difícil prever, como até o Fábio disse, e mesmo tu. É difícil prever o nosso calendário, só o nosso, porque tanto podemos ser fantásticos a jogar aquele basquetebol que nos faz lembrar que somos campeões, e que já fomos campeões, pelo menos, e que fomos as 4 finais seguidas, como de repente faz-nos lembrar que somos a pior equipa. Há momentos em que isso acontece. Tudo depende também dos confrontos diretos. Porque assim, se os confrontos diretos, por exemplo, os Celtics, acho que são Celtics, têm que jogar contra todos. Clippers, Hornets, Pacers, Bucks. Exato. Ou seja, se eles, por exemplo, ganharem os jogos todos dos confrontos diretos, eu acho que é um pouco difícil, mas pode acontecer. Eles basicamente estão a afastar todas as equipas do 8º lugar. Mas ao mesmo tempo estão-nos a tirar a nós para o 8º lugar. Não vai ser fácil estes 10 jogos, estes nós 10 jogos e todo o ambiente
que vai ser vivido dentro do balneário. Vai haver muita pressão. Mas também parte dos jogadores também sabem o que é estar pressionados a ganhar. Afinal de contas, não há nenhuma equipa que vá a 4 finais que não saiba o que é pressão. Ganharam 2, perderam 2, ok, é normal. Também há desgaste. Uma equipa a fazer mais de 100 jogos por época não é fácil. Não é fácil. Pronto, e está tudo dito. Não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa. Não, podes passar. Não, É? pode seguir. Então, por esta semana, acho que ficamos por aqui. Quero lembrar a todos os que nos estão a ver que este podcast é quinzenal, não semanal. O próximo será no fim de semana do 11 e 12 de abril. Salvo alguma exceção, poderemos ter que fazer um adiamento ou antecipação, devido a algum de nós não poder. E também quero lembrar que, provavelmente, para uma próxima vez, se calhar já na próxima vez, ou só depois, no terceiro podcast, um de vós poderá vir entrar em discussão connosco aqui neste podcast e temos mais uma opinião e uma opinião de mais um fã, porque afinal de contas nós também estamos a criar este conteúdo para a página, também a pensar em vós e não só em nós. E daqui a 2 semanas vamos ver então se estamos a discutir o nosso adversário de playoff ou se estamos apenas quase a chorar por não estarmos lá, com um rebuild feito para ir a playoffs e estamos a lutar por um lugar no draft. Vamos ver. Então vá, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. E bem, um abraço. Até para a Tchau. semana.